Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema relacionado aqui ao direito civil, ao direito dos contratos, um tema bem interessante que é a exceção de contrato não cumprido, que é uma defesa que a gente vai ver, né? Uma defesa que pode ser utilizada por uma das partes dentro de uma relação contratual. Vamos explicar um pouquinho sobre esse tema para que ele fique bem fácil, bem tranquilo, para que todos possam entender da melhor forma. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o que a gente tem que começar a falar a respeito desse tema? Primeiro, é importante a gente destacar o artigo 476 do Código Civil. Olha o que ele define para nós. Nos contratos bilaterais, tem um dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O que esse artigo diz para nós, pessoal, é a regra básica aqui dentro dos contratos bilaterais. Ou seja, todo contrato bilateral, em regra, ele vai trazer para a gente uma característica muito importante, que é a questão da simultaneidade das prestações. Na nossa representação gráfica aqui, vai ficar fácil da gente entender. Aqui a gente colocou como exemplo um contrato de compra e venda. Então, num contrato de compra e venda, que tem essa característica de obrigação recíproca, de simultaneidade, né, o comprador ele vai destinar uma determinada quantia financeira para receber um bem, né? Em contrapartida, o vendedor vai receber essa quantia financeira para poder encaminhar o bem ao comprador. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem essa reciprocidade, essa simultaneidade de uma forma muito clara. Por quê? O comprador, ele, a partir do momento que ele tem como ele tem o direito de receber o bem que ele está comprando, né? O credor vai ter esse direito. Ele também tem a obrigação de efetuar o pagamento desse bem. Então, ele vai ter uma garantia que vai ser estabelecida e o devedor também, né? O vendedor também. E da mesma forma o vendedor, né? A partir do momento que ele vai ter o direito de receber o pagamento, ele vai ter o dever de entregar o bem que foi adquirido pelo comprador. Então aqui a gente vai ter essa simultaneidade de uma forma muito clara, né? São prestações recíprocas, onde o cumprimento de uma vai estar vinculado à execução da outra, tá certo? Então, nessa seara, é nesse aspecto que a gente vai poder identificar a utilização da exceção de contrato não cumprido. Vamos detalhar isso aqui um pouquinho melhor, né? Quando a gente tem uma obrigação simultânea, pessoal, né, quando a gente tem credor e devedor vinculados a obrigações simultâneas, né, a prestações simultâneas, o cumprimento de uma dessas prestações vai estar diretamente ligado, vai estar diretamente vinculado à contrapartida que tem que ser realizada pela outra parte, tá certo? Então, uma das partes não pode exigir o cumprimento da obrigação com relação à outra se esta não tiver agido, se ela não tiver cumprido com sua parte. Então, se porventura uma das partes ingressa judicialmente pleiteando o cumprimento do contrato, e se ela não tiver agido, não tiver cumprido com sua obrigação, né, a parte que está sendo demandada, a parte requerida nessa ação judicial, vai poder alegar como defesa a exceção de contrato não cumprido. E em que vai consistir essa exceção de contrato não cumprido? A parte só é obrigada a cumprir com a sua obrigação, cumprir com a sua prestação que foi pactuada nesse contrato, desde que a outra também o faça. Ou seja, ela não vai poder se vincular a realizar a sua parcela dentro desse contrato, desde que a outra parte não tenha agido, né? Ela pode se manter inerte, ela pode esperar, ela pode aguardar que a outra parte faça cumpra com a sua obrigação, para que ela também possa agir, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vai verificar a exceção de contrato não cumprido. Vamos voltar no slide anterior, que eu acho que vai ficar fácil da gente entender. Então, no caso aqui do vendedor, vamos imaginar aqui, o comprador e o vendedor estabelecem aqui esse contrato de compra e venda, e o comprador ingressa na justiça buscando que o vendedor lhe entregue o bem. Só que o comprador, ele não agiu, né? Ele não cumpriu com a sua prestação.
Né? Nesse sentido, o vendedor muito bem pode se utilizar da exceção de contrato não cumprido. Falar, ó, eu não agi, eu não cumpri com a obrigação que foi estabelecida porque simplesmente a outra parte também não o fez. Então, ele vai poder se valer dessa possibilidade, dessa defesa. Evidentemente, pessoal, que quando a gente trata de exceção de contrato não cumprido, a gente está tratando de situações onde há obrigações recíprocas e simultâneas, tá certo? Se não houver essa característica de simultaneidade, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido. Então, se uma parte ela assume o compromisso de primeiro agir para depois esperar que o outro realize a sua parcela dentro do contrato, ela não vai poder se utilizar dessa defesa, não vai poder se utilizar da exceção de contrato não cumprido. Agora, um ponto importante para a gente destacar aqui, meus amigos, é que para que a gente possa alegar a exceção de contrato não cumprido, o descumprimento por uma das partes, aí o inadimplemento, ele deve ser algo relevante, tá certo? Ele deve ser algo importante, algo que realmente implique em consequências sérias dentro do contrato. Isso vai estar diretamente ligado ao respeito ao princípio da boa-fé. Então, quando uma das partes, aí, no caso de obrigações recíprocas e simultâneas, né, não cumpre a sua parcela dentro do contrato, mas assim, de uma forma muito restrita, ou seja, ela cumpriu uma parte relevante, uma parte importante dentro do contrato daquilo que foi estabelecido, não há que se falar em utilização da exceção de contrato não cumprido. Isso vai estar baseado em quê? No respeito ao princípio da boa-fé. Esse inadimplemento deve ser importante, deve ser relevante para que não haja o cumprimento por parte, né, do outro contratante, né, do outro indivíduo que vai estar integrando essa relação contratual das suas atribuições, tá certo? E lógico, né, quando a gente está tratando de obrigações simultâneas e obrigações recíprocas, é importante, até nesse contexto do princípio da boa-fé, que as prestações que estão sendo estabelecidas entre os contratantes serão prestações equilibradas, prestações que se equivalem. Então, ok? Um ponto aqui para a gente destacar, pessoal, isso aqui é muito importante, hein? A exceção de contrato não cumprido, ela não vai extinguir o vínculo contratual. Ela não vai propiciar a extinção do contrato, tá certo? Ela apenas vai se configurar como uma defesa. Ela apenas vai possibilitar que a parte requerida possa cumprir a sua obrigação dentro do contrato mais para frente. Ou seja, ela vai postergar a execução desse contrato. Ela não vai, de forma alguma, determinar, melhor dizendo, a extinção desse vínculo contratual. Tá certo? Importante a gente destacar também, pessoal, alguns outros pontos aqui com relação à exceção de contrato não cumprido. É possível, meus amigos, a gente tratar de um tema muito importante, que é a questão da exceção do contrato parcialmente cumprido. E é uma possibilidade determinada, uma possibilidade muito claramente estabelecida pela doutrina, tá certo? Que vai estar ligada quando uma das partes não cumpre parcialmente o objeto que foi estabelecido no contrato. Então, mesmo nesse tipo de situação, é possível se valer da exceção de contrato não cumprido, tá? O instituto é o mesmo, agora a fundamentação vai ser diferente, né? Ao invés de ser o descumprimento integral, aqui a gente tem um cumprimento parcial. E para a gente finalizar, pessoal, é possível a parte renunciar a essa garantia que ela tem da exceção de contrato não cumprido? Em razão do princípio da autonomia da vontade, é possível, pessoal, tá certo? A parte ela pode abrir mão, ela pode estabelecer uma cláusula contratual onde ela simplesmente exclua os efeitos, né, da utilização da exceção de contrato não cumprido, tá? Aí nesse caso, ela vai poder se valer de outras defesas, de outras prerrogativas processuais.
né? Caso haja um inadimplemento por parte de um dos contratantes, vai poder se utilizar de outras defesas, como, por exemplo, pedir a execução específica do objeto do contrato, vai poder poder pleitear a reparação por eventuais prejuízos que ele tenha sofrido, né? Então, é nesse sentido que a relativização da utilização da exceção de contrato não cumprido, ela pode produzir efeitos. Então, pessoal, só para a gente finalizar isso aqui, havendo o inadimplemento de uma das partes aqui com relação ao contrato, o que a parte prejudicada ela vai poder fazer? Ela vai poder pleitear a defesa através da exceção de contrato não cumprido, ela vai poder buscar a resolução desse contrato, né, inclusive com perdas e danos, né, buscando a reparação dos prejuízos que ela sofreu, ou, se assim também puder, exigir a execução específica do contrato quando for possível. Tá certo? Bem, pessoal, a respeito desse tema, especificamente, era o que a gente tinha para falar. Tá? Fiquem à vontade para interagir conosco na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube. Até a próxima e um forte abraço a todos.